O tema é que eu quero estar em Cristo. Estar ao seu lado. E o tema, irmãos, eu ia comentar esse tema, o tema não, né? O versículo que o Senhor falou no meu coração no estudo. Mas na hora de fazer o meu comentário final, o versículo sumiu da minha mente. Falei, tá bom, Senhor, eu falei o que o Senhor quis que eu falasse. Aí eu comecei a meditar, Senhor, eu tenho que pregar, a responsabilidade está nas minhas mãos, mas e aí, Senhor? Eu converso com Deus a semana inteira. Aí ele falou, Senhor, já te dei, terça-feira. Um versículo muito conhecido de todos nós, mas que tem a ver com os pecados capitais. Tem a ver com aquilo que nós estamos aprendendo nas terças-feiras. Você que não entrou, vai perder o ensino cabal para a cristandade, para nós que entendemos que precisamos andar em santidade. E o tema é este: eu quero estar em Cristo. E o versículo que eu quero ler com os irmãos, primeiro eu vou ler com o Edinho, e eu esqueci de passar o versículo da amplificada para o Edinho, eu vou ler e vocês escutam. Mas antes vamos ler na LA, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Quem conhece sem olhar? Romanos 8:1? Ninguém? Lembra? Alguém levanta a mão e fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o que eu ia dizer na terça era exatamente isso. O fato de nós sermos pecadores é fato, irmãos. Sim, você é pouco. Eu sou. E nós estamos lutando contra isso, amém? Esforçados, né, na diligência, no compromisso de agradar a Deus e buscar essa santidade que só buscamos através de estar em Deus. Aqui, exatamente isso que está dizendo, irmãos. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, por isso eu quero estar em Jesus. Porque se eu estiver em Jesus, não existe condenação para mim. Quer ler a amplificada? Obrigado, mano, Tony. Tchê. Para você também. A amplificada diz assim. Você não tem, né, Edinho? Só mandando, deixa quieto, né? Deixa pra lá. Portanto, não há agora nenhuma condenação, nenhum julgamento culpado de erro para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem e caminham não de acordo com os ditames da carne, mas de acordo com os ditames, ou com a orientação, com a observância de ouvir o Espírito de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que caminham de acordo com o que o Espírito Santo de Deus os ensina. Vocês é este? Eu sou este? Que anda segundo aquilo que o Espírito Santo nos ensina? Quero ler um pouquinho do contexto de Romanos, do 1 ao 8. Romanos 8, do 1 ao 8. Irmãos, eu vou ser breve, assim espero, com a ajuda do Espírito Santo. Na RA, de novo, voltando. Nenhuma condenação, o penhor do Espírito, é o título deste capítulo, desse trecho que irei ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que
o preceito da lei se cumprisse em nós. Você pode dizer aleluia. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogita as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, vida e paz. Por isso o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo por estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Paulo aqui está explicando que por causa da fé em Cristo, aqueles que pertencem a Ele não estão debaixo de condenação. Em outras palavras, aquele que está em Cristo, de acordo da fé que recebeu do Espírito, da livre escolha do Senhor pela graça, não estão debaixo de condenação. Paulo está fazendo uma transição aqui, irmãos, de Romanos 7 para Romanos 8, sim. Porque Romanos 7, ele fala, e muitos confundem Romanos 7 como alguma coisa de prática, de regra de Paulo. Não, Paulo está falando que sem o Espírito é uma luta constante que nós nunca teremos vitória. É uma luta que não conseguiríamos vencer. Isso no capítulo 7 de Romanos. Mas no capítulo 8 existe uma boa notícia. Que não é pela nossa força, que não é pelo meu esforço, além de que precisamos sim de esforço, mas o esforço que o Espírito dá. Nossa carne precisa ser movimentada pelo Espírito, através da graça do Senhor. A boa notícia é essa, que pelo Espírito Santo que habita em nós, esse é o selo, é a garantia, nós podemos viver de uma nova maneira, de uma nova vida. Então, o que é estar em Cristo, irmãos? Você pode me dizer o que é estar em Cristo? Quem pode me dizer aí? Ninguém quer falar. Estar em Cristo é viver em união. Em união íntima com Ele. Você se relaciona, assim como no casamento, que você se relaciona com sua esposa ou com seu marido intimamente, é disso que eu estou falando. Aqui não fala de coisas que para os outros verem, até porque precisamos fazer, estamos aqui fazendo coisas para vocês verem, mas fala muito mais do que isso. Fala de intimidade, de dentro do seu quarto, quando você está no carro, quando você está sozinho. Estar em Cristo é viver a vida no automático, não precisando ser impulsionado por isso. Eu amo e eu quero, pronto. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo, irmãos? A igreja ficou maior, vocês parecem que estão mais longe. Assim como você se relaciona intimamente com um amigo, que você abraça, que você conta segredos. Seu pai, Jesus Cristo, é assim na sua vida? Pergunta. Seja sincero com você mesmo agora. Você tem intimidade com Deus? Você conversa com o Pai? Você desabafa? A Bíblia diz que todas as nossas petições têm que ser conhecidas, até aquelas que você acha que fala, mas isso aqui eu não posso falar para Deus, né? Como se Ele não conhecesse. A Bíblia diz que antes mesmo que a palavra saia na sua boca, o Senhor conhece. Mas mesmo assim Ele diz que quer te ouvir. Você conversa com o seu Pai? Você conversa com Jesus? Ele é íntimo seu? É ter identidade, irmãos. É aquilo que eu falei, é automático. Pô, a Thalita fala, te amo, como a Cris já falou aqui, né? Porque você faz coisas boas só para ela? Não, ela te ama porque ela te ama e pronto. E não precisa falar, fala eu te amo, amor. Fala eu te amo, por favor. Não, ela fala, não é? Não é, Thali? Porque é assim, é automático. Você ama o Senhor? Então vem para a igreja. Porque isso é cerne, é aquilo que você é. Amém? Você é? Diga, eu sou.
Mesmo que você ache que não é, diga, eu sou. Amém. Sua vida, o seu coração está ligado a Jesus pela fé. E é confiar nele como seu Salvador. Como aqui nós estamos aqui porque nós queremos ser salvos. E fomos salvos, irmãos. Aqui no ainda não. Não, no já. Esperando o ainda não. Aleluia. Segui-lo como Senhor. E deixar que o Espírito Santo te molde. Dia após dia. De glória em glória. Até chegar à imagem de Cristo. Em termos práticos, irmãos. Estar em Cristo é viver uma relação de pertencimento e de confiança. Viver pela graça. Aleluia. A capacidade de viver de forma nova. Todos os dias você tem algo novo a falar. Você está sempre preparado, né, Jean? Pode chamar, eu estou preparado. Aleluia. E é isso, a próxima página aqui, ó, que eu quero entrar. Estar em Cristo é viver novas todas as coisas. 2 de Coríntios 5,17. Você é uma nova criatura? Ok? É assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. E eis que se fizeram novas. Estar em Cristo quer dizer que você não vive mais como vivia antes. A Bíblia diz, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que enganava, não engana mais para vender, sabe? Aquele que precisava mentir para vender, não mente mais. Aquele que sarrupiava o troco do patrão, não arranca mais. Porque agora você é nova criatura. Isso aqui, irmãos, é uma análise. Presta atenção. Eu sei que nós aprendemos lá com Salomão, né, James? Que a gente não tem que ser certinho em tudo. A gente não dá para pagar todo o imposto. Estão gravando, meu Deus de corte. Né? Não, como nós ia viver. Mas tem coisas, irmãos, que nós sabemos que estamos errando e martelamos ainda em continuar errando. Você é nova criatura, irmão. Você é nova criatura, irmã. As coisas velhas, as práticas antigas, o barzinho que você ficava, aquela menina que você conversava, aquele rapaz que ficava te flertando, agora não pode mais. Agora ele tem que entender que você é luz, que é ficar perto de você, como as crianças lá na escola dizem para mim, quando elas falam palavrão, elas evitam de falar, e quando escapa, elas já pedem desculpa, papai. Porque sabe quem você é. Você tem uma identidade. Você não vai com a conversa. Eles te respeitam. É assim, irmãos? Fala a verdade. Ninguém fala, né? Tô com medo? Então vamos para o contexto. Eu gosto de ler sempre o contexto do versículo. De 1 Coríntios, agora eu vou ler na NVI 5, 11 ao 17. Irmãos, eu vou ser rápido. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Se eu temo ao Senhor, então eu vou querer trazer. Eu trouxe o Vero, irmãos. Isso aqui não é propaganda para mim não, mas aonde a gente está, irmãos, a gente tem que... Eu temo, então eu quero que todos venham. Eu quero que eles conheçam a minha igreja maravilhosa. Que linda, que top que ficou o vídeo, irmãos. Você viu que vídeo, Edinho? Eu quero, se eu temo, eu quero que outros também venham. Paulo está dizendo isso. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que estejam manifestos também diante da consciência de vocês. Vocês precisam também estar. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando oportunidade, Natinha, de exultarem, de se alegrarem em nós, para que tenham a responder aos que se vangloriam das aparências. Olha só o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios. Não é aparência, irmãos. Não é para os outros ver. Vocês têm que se gloriar no serviço, no temor e manifestar isso para que os outros vejam.
Porque não na aparência, e no que está no coração, e não do que está no coração, desculpa. Olha o que Paulo diz aqui. Que versículo que eu estou, que eu não coloquei o versículo aqui? 13. Se enlouquecemos, é por amor de Deus. E se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Se estamos loucos pelo Senhor, fazemos loucuras por Deus, é por amor a Deus, irmãos. Você talvez não entenda as loucuras de um ministro, a loucura de um líder, a loucura de um pastor. Fala assim, são loucos. É por amor a Deus. E às vezes a gente segura a onda para não falar coisas que você precisava ouvir, por amor a vocês. É isso que Paulo está falando. Preste atenção, sabe? A gente segura porque a gente queria ser louco igualzinho, para ver se você acorda. Preste atenção. Onde eu parei, irmãos? Juízo de vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, aleluia. Logo todos nós estamos mortos. Morto fala? Morto reclama? Se nós morremos, nós somos igual Cristo, né? Então, cadê os mortos desta igreja? Estão muito vivão. E ele morreu por todos, para aqueles que vivam já não vivam para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Estou terminando a leitura, irmãos. De modo do que, de agora em diante, ninguém mais considere de ponto de vista humano. Se você morreu, então agora a sua visão muda. Denise, agora você não vê mais o irmão como você via antes. Você agora vê ele de modo, vou terminar a leitura aqui. Ainda antes tenha considerado Cristo desta forma, agora já não considere assim. Portanto, aí eu finalizo o contexto. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, a minha visão mudou. Agora eu olho o James com amor. Eu olho a Marcela e falo, que talento de Deus. Eu olho o Ale e falo assim, que bênção que o Senhor trouxe aqui para essa igreja. O Ale, irmãos, o Ale. Lá a igreja da cidade estava quase lá, o topo dos topos. E desceu o degrau para vir para o desperta. É assim que a gente vê os irmãos honrando, honrando. O Dinei, irmãos, largou lá a igreja para cuidar daqui de uma igrejinha. Irmãos, não olhe mais as pessoas como você olhava antes. Aleluia. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. O Senhor tem feito coisas novas em nossas vidas. Então, né, irmãos, se eu estou em Cristo e eu sou uma nova criatura, naturalmente eu tenho que demonstrar isso nos meus frutos. Porque o fruto da carne é morte, mas o fruto do Espírito é e paz. João 15, não tem como ficar fora de João 15. Rapidinho, irmãos, rapidinho, eu vou pincelar aqui. Estou na NVI ainda, vou continuar. 15 do 2 ao 4. Todo ramo que estando em mim, se você está em Cristo, e como eu disse no tema, eu quero estar em Cristo. Todo ramo que está em Cristo, que não estiver dando fruto, o Senhor corta, ou Ele poda, Ele alinha, Ele dá um jeito de você dar fruto. Se você está em Cristo, você tem que dar fruto. Não tem como, irmão. Se você está em Cristo, você precisa dar fruto. Se você não está dando, tem coisa errada. Você não está se esforçando, você não está tendo responsabilidade, né, Natinha? Você não está sendo servo, né, David? Você está preocupado mais com o lugar de honra, né, David, do que com fazer parte só. Se você, estando em mim, não der fruto, Ele corta. E você já sabe como que é, né, Fábio? O corta aqui, né? Que Ele alinha, Ele levanta, Ele dá um jeito de colocar você alinhado na vontade. E você sabia que muitas coisas que passam na sua vida, só chora, né? A minha vida não muda. É o Senhor te alinhando. É o Senhor te levantando. É o Senhor te trazendo de volta. Enquanto está chorando, é porque se você não prestar atenção, você vai estar neste lugar aí um bom tempo. A porta não abre. O serviço não vem. Por quê? Porque você está lutando contra Deus. Lute com Deus.
Então o Senhor, e aí o que dá fruto, irmãos, Ele poda. Você acha que tá fácil, né? Começa a ficar bom, o Senhor fala, opa, senão Ele vai pensar que é por Ele mesmo. Aí Ele vem e corta as abinhas, corta a asinha, vai parar de voar, Natinha. Agora você vai ter que começar a andar de novo. Então Ele poda para você continuar dando fruto. Aí Ele diz, eu estou aonde? Pula essa daí, permaneça em mim, isso. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerdes em mim, disse o Senhor. Irmãos, o melhor lugar para estar é aonde? Em Jesus. Tem fruto. Mateus 7,15. A NVI ainda. Cuidado com os falsos profetas. Eles veem vocês vestidos de peles de ovelha. Eles veem, desculpa, irmãos, não é eles veem, não. Eles veem a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e é lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Olha lá quem você está ouvindo. Veja bem com quem você está se associando. Veja bem quem está falando sobre a sua vida. Porque às vezes há discordâncias na sua comunidade, irmãos, porque você ouve muitas vozes e você fica em dúvidas e questionamentos. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado, porque você observa os frutos dele, você nem conhece o cabra. Você só vê ele nos vidinhos, pô. E você acredita mais no que ele está falando do que com o que o seu pastor está falando. Que você vê, que você fica com ele na obra, que você brinca com ele, que você zoa com ele, Tony. Você zoa com o pastor. E dá mais ouvido para aquele cara que fala bonitinho, pastor Álvaro. E você não sabe nem um pouco sobre a vida dele. Porque ele não demonstra os frutos. Ele faz só aquilo que os outros, que eles querem que os outros vejam. Preste atenção. Isso serve para você também, viu? Pelos frutos nós te conhecemos. Dá para perceber quem é e quem não é pelas atitudes. Não adianta ficar aqui, ai Senhor, chorando. Não estou querendo jogar em direta para ninguém. Misericórdia, hein? Misericórdia. Ainda mais a Ariane que chora à toa, né, Ariane? Mas, irmãos, às vezes é só sepulcro caiado. Por fora, bonitinho, parece um túmulo lá, todo com um azulejo. Por dentro é fedor, bolor. Preste atenção. Tudo isso, irmãos, tem na ideia de maturidade. Não dá? Maturidade não encaixa bem nisso aí? Estar em Cristo, você muda de vida, você dá fruto e aí você demonstra para todo mundo que você é uma pessoa madura, amém? Nós estamos no ano da maturidade, irmãos. Precisamos ser maduros. Crescimento espiritual. Quando a gente está em Cristo, não é só uma mudança interna, além de que tem que começar interno, né? Mas é uma mudança externa. Todo mundo vê e observa nas atitudes, nas ações, em coisas pequenas, irmãos. Pro pastor, irmão, é igual um pai, sabe? Quando a gente percebe que o filho está andando, ele fala uma palavra que para ele não foi nada, mas fala, uau! Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, parece besteira para você, mas não quer. Às vezes uma câmera aberta lá no vídeo, lá no estudo bíblico, para mim, irmãos, como isso fala. E para você talvez não tenha nada, mas para nós, assim, é honra.
Aqui fica a dica, né, Natinha? Fica a dica, né? Fica a dica. Eu tô fazendo comida e tal, mas deixa lá. Deixa a criança lá, sei lá. Mas, ou não, né? Tenta ficar de fato. Pequenas coisas demonstram grandes coisas. Viu, dona Eliane? Você precisa entrar no estudo, tá? O pastor tá hoje é com amor. Viu, Ribamar? Aleluia. Então é isso. Quem está em Cristo vai amadurecendo, vai frutificando, e a vida transformada acaba aparecendo no seu dia a dia. A gente vê. Você precisa continuar. Você precisa continuar. Pela fé que somos achados nele. Amém? Pela fé que nós somos inseridos. Filipenses 3:9. NVI ainda. Estou na NVI. Hoje eu fiz um monte de NVI. Porque eu estava lendo, irmãos. Às vezes tem coisas que fica mais difícil entender na RA. É por isso que eu estou recorrendo à NVI. Olha que Paulo falou aqui aos Filipenses 3:9. E será encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé. Em Cristo, a justiça que procede de Deus se baseia na fé. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que se fizermos qualquer coisa, se não for por fé, é pecado. Se você vir aqui, se não for por fé, irmão, se você levanta de manhã para trabalhar, se não for por fé, na nossa vida precisamos andar por fé. E esse é um perigo, além de ser o segredo. Nós cremos em qualquer coisa às vezes, e não cremos na palavra de Deus. Às vezes o que o médico diz, que eu não estou aqui dizendo mal de médico nenhum, mas a gente valoriza mais o que o médico diz do que a palavra de Deus. E olha que cada médico tem uma sua opinião, viu? Principalmente se for falar de comida, né? Você não come isso, amanhã você não pode comer aquilo, e aí você fica doido. E aí você crê em tudo que é vomitado na sua cabeça. É ou não é? É fé. Mas a palavra de Deus, você fala, mas não é bem assim, né? Não é assim. Tem uns, irmãos, que pela fé estão indo muito mais longe do que você, porque você usa pouca fé. Vamos para o contexto, eu gosto do contexto. Filipenses 2, do 2 ao 11. Eu vou ler rápido, prometo. Aviso contra os falsos mestres. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos o Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Bem que, Paulo, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, disse Paulo. Circuncidado no 8º dia, como manda a lei, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, não está aqui, hebreu de hebreu. Olha, Paulo, está rasgando o verbo na sua capacidade aqui. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor, eu persegui a igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. O cara andava para todo mundo ver e fazia tudo que estava na lei. Mas o que para mim parecia lucro, isto considerei perca. E a palavra perca aqui fala de esterco, fala de coisa jogada fora, coisa que não presta. Perdi. Por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo isso como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Que com refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tenho
justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder, conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, aqui Paulo estava no contexto de falando da pregação dos falsos, dos cães, que eles estavam pregando contra os judaizantes, que insistiam que os cristãos deviam cumprir a lei de Moisés. E Paulo falou, não, e a circuncisão e as outras coisas. E ele falou que a verdadeira circuncisão é aquela que é no coração. Eu li Coríntios, ele fala assim, aquele que chegou em Cristo, continue da maneira que você está. Se chegou circuncidado, se mantenha. Não é necessário circuncidar. Então, tem alguns irmãos aí que falam da lei, que eu preciso. Teve irmãos lá onde eu congregava, que depois de velho ele quis cortar, porque ele achou que ele tinha que ser circuncidado. Ignorância, né? Você lembra quem é, né, pô? Não, né? Não lembro. Ignorância, que não conhece as escrituras. E ele... Não vou contar. Não foi o Paul, não. O Paul não é circuncidado. E ele falou, se alguém pudesse se garantir por alguma coisa, era Paulo, irmãos. Pensa num cara que era habilitado para carteirar quem ele quisesse. Não é à toa que ele recebeu cartas para matar um monte de gente. Mas ele não fez assim. Ele disse que isso tudo para mim é esterco. Esterco comparado à sublicidade de Cristo, de conhecer a Cristo. E aí chega no verso 9, Paulo diz que por que ele fez tudo isso? Para ser achado nele. O que importa é ser achado nele. Brenda, é ser achado, estar em Jesus. Não por justiça, baseado na lei, mas pela justiça de Deus, baseado na fé. Você crê em Jesus Cristo? Então eu estou caminhando para o fim. Tá longo? Dá para aguentar mais uns 5 minutinhos aí? Eu estou diminuindo cada vez as palavras. Hoje só tem 2.000 palavras. Estou diminuindo. Estou chegando lá, chega lá. Então importa que ele cresça, né, irmãos? Como João 3,30 diz, convém que ele cresça e eu diminua. Nada que temos ou fazemos pode justificar a escolha de Deus para nós. Ele nos escolheu porque você é bonito? Porque o Jean é feio? Ele escolheu porque ele é feio. Não! Ou porque o Natinha é mais ou menos? Não, não foi por isso. Porque você é esforçado? Não! Brincadeira, o Jean é bonito. Ele brilha o brilho de Cristo. Eu vejo nos frutos dele, glória a Deus. Não é por beleza, William, mesmo que você seja um pedreiro dos mais top, e ele nem é pedreiro, mas sabe ser pedreiro. O Senhor não te escolheu pela sua habilidade, Verônica, porque você é uma enfermeira padrão. Não, Ele que te capacitou a isso, e para servir aqueles que têm pouca fé. Mas não foi por isso que Ele te escolheu, irmãos. Nada que nós fizermos justifica a escolha de Deus por nós. Você devia dar um glória a Deus agora. É legal, o cara que prega gosta que fala isso, né? Os penteca que pode dizer melhor que eu. Quem é você na cesta básica? Eu queria perguntar. Nessa cesta básica da comunidade Desperta Brasil. Se você acha alguém muito importante, eu queria dizer, como foi lido aqui, aquele que pensa ser o maior, que seja o servo de todos. Tá afim de ser servo de todos? Né, David? Seja servo. Você não é ninguém nessa cesta básica. Cristo é tudo.
Fala para o seu irmão, Cristo é tudo. 1 Coríntios 1, 26, 31. Eu vou fazer mais 2 leituras e aí a gente caminha. Eu acho que é 2. A vocação dos santos, diz o título. Agora eu estou na RA. 1 Coríntios 1, 26 ao 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus faz assim, irmãos. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, você, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele. Olha aí que eu disse, aí ó, estou no mesmo legado, estou no mesmo caminho aí, ó, estar em Cristo. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria. Você é sabedoria porque você está em Cristo. E justiça, e santificação, e redenção. Aleluia. Para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Se você faz alguma coisa bonita, se você faz uma cruz linda, se você faz uma pintura, Natália, linda aqui, ó, tudo isso, Edinho, tudo isso, essa luz maravilhosa que nós nem pagamos ainda, esse som, essas caixas novas que a gente nem pagou, tudo isso, se há alguma glória é de Deus. Aleluia, aleluia. Colossenses 3, 1 ao 4, na RA. Vou ler em 3 lugares essa leitura aí. Essa é a leitura que assim eu encerro. A união com Cristo glorificado é o título deste trecho que irei ler. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas coisas aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Olha, essa parte me pegou, irmãos. Preste atenção. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Talvez pegou você esse versículo, porque ele me pegou. E eu quero ler mais 2 versões para a gente conseguir tentar entender. Colossenses 3, 1 ao 4 na NVI agora. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha, irmãos, os pensamentos nas coisas lá do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram. Vou repetir, isso aqui é importante repetir. Vocês morreram. Mais uma vez, fala pro seu irmão aí, você morreu. Como é que é aquele negócio da morte lá? Você morreu, cara. Você morreu. Perdi onde eu tô. Você morreu, cadê? Aqui, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, preste atenção nessa parte, irmãos, que a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Os irmãos começaram a entender. Edinho, não mandei amplificado, então não coloca nada aí.
E eu quero ler esse mesmo trecho na amplificada. Colossenses 3, do 1 ao 4. Se então você foi criado em Cristo, para uma nova vida, como nós aqui discorremos, compartilhando assim sua ressurreição dos mortos, no já. Mire, busque os ricos tesouros eternos, que estão acima, não estão aqui nesse patamar, não estão aqui onde a gente pode ver, onde pode pegar, estão acima, onde Cristo está assentado. Nós miramos para Jesus, nós olhamos para Jesus, à direita de Deus, e defina suas mentes e mantenha-nas no que está acima, nas coisas mais altas. Coisas mais altas, não nas coisas que estão aqui na terra, irmãos. É difícil, eu sei. Nós olhamos muito, nós somos carnais, nós só queremos pegar, nós queremos sentir o sentimento, o mundo do sentimento presente. Então, se eu não sinto, não é. Se eu não sinto, não é de Deus. Se eu não pego, eu não tenho. Quem disse? As coisas mais altas, não nas coisas que estão na terra. Irmãos, nós precisamos, nós vivemos, temos veículo, temos casa, temos filhos, temos que levar os filhos, temos que trabalhar, temos que ordenhar a vida, direcionar nossos filhos, sim. Mas tudo isso eu faço por quê? Mirando o quê? Só ter, só conquistar, só que os outros me vejam. Troquei de carro, e você não trocou. Olha aí o sentimento, isso fala. Pois, no que diz a respeito a este mundo, você morreu. A sua nova e real vida está escondida em Cristo Jesus, em Deus. Que a respeito do mundo, você está morto. Você está morto. E a nova vida sua agora está em Cristo. Está escondida. Está reservada. Está preservada. Quando... cheguei de novo. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então você também aparecerá com Ele na glória do seu esplendor. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então aí sim você aparecerá. Pegou? Você pegou comigo? Pegou? Aleluia! Pegou esse trecho para mim, irmãos. Eu falei, como assim? Quando Cristo se manifestar, quando Cristo, que é a minha vida, quando Cristo, presta atenção, quando Cristo, que é a minha vida, se manifestar. Eu sei que você está falando de redenção, está falando dos últimos dias, mas a gente já está no já, então a gente já pode gloriar no Senhor hoje. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, quem sou eu? Ninguém. Eu não sou ninguém. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então eu serei. Hoje eu não sou, Ele é. Cristo é a nossa vida, irmãos. Você está escondido nele. Nada que você faz é para você, tudo é para Ele. O lugar, a posição, o trabalho, não é você, é Ele. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. E quando Ele se manifestar, Kátia, naquele dia, todo o sofrimento que você passou, não é nada. Toda dor. Porque quando Cristo se manifestar, a gente será igual a Ele. Aleluia! Nós precisamos entender quem sou. Qual é o meu papel? Você é carteiro. Você é instrumento. Você é vasilhame. Você é só um pedaço de nada. Mas quando você está com a glória de Deus,
Ele é você. Consegue entender isso, gente? Quando o Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, você não é nada, Cristo que é a sua vida. A frase é profunda, bela e radical. Paulo está dizendo algo que vai além de Cristo fazer parte da nossa vida. Domingo eu sou cristão. Quando estou com meus amigos lá, não dá, né? Cristo não é parte, não é momento. Cristo é a nossa vida. Está dizendo vai além de que fazer parte. Ele é a própria vida nossa é Cristo. Nós não vivemos para nós mesmos, vivemos por Ele. Cristo é tudo para nós. Gálatas 2:20 diz assim: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Que eu vivia no mundo morreu, e agora eu vivo Cristo em mim. É a esperança da glória, porque nós morremos. Esse trecho afirma que nós morreu você. O morto não fala, o morto não age, o morto não tem direito de ter ações. Quem age por você é o Espírito. Mas agora, diga a verdade. Como que o Espírito está movendo a sua vida? Você está vivo ou está morto? Sair da cama é uma atitude de fé. Sair da cama e reger a vida para o dia é uma atitude de entrega. Você precisa mudar a sua vida, irmãos. Se Cristo quer a nossa vida, você precisa viver de acordo, como um morto. Morto não age, morto não se mexe, morto se movimenta porque alguém maneja. Quem assistiu o Morto Muito Louco? Você precisa ser carregado pelo Espírito. Seja dependente. Aleluia. Cristo é a nossa vida. Eu vou encerrar, irmãos. Somos apenas vaso. Se há glória, é porque Ele vive em nós. E a glória não é nossa. Se há alguma coisa boa, bonita, saudável, de ser apreciada, de ser louvada, não vem de você, vem de Deus. Conclusão: humilde e profunda. Somos só ferramentas. Tudo que é bom vem de Deus. E um versículo para encerrar. Temos, porém, 2 Coríntios 4:7, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não a nós. Somos barro, o tesouro é Cristo. Fique em pé, irmãos, eu encerro aqui. Amém. Quero orar por você. Queria que você fechasse seus olhos. Faça aí uma análise. Cristo é a sua vida? Lembra, o tema da mensagem é: eu quero estar em Cristo. Ele é a sua vida? Você está escondido nele? Os frutos que você tem dado diz de que você está em Cristo? Ele é a sua vida? Medite um pouquinho na presença do Espírito Santo que está aqui. Irmãos, eu não estou buscando que você seja o perfeito. Isso é uma caminhada de glória em glória, como diz a palavra,
até o dia perfeito. Mas o análise que você precisa fazer, ainda com seus olhos fechados, irmãos. Você tem demonstrado fruto de quem é? De Cristo? A sua vida tem demonstrado isso para você mesmo primeiramente. Porque quem conhece você mais do que você mesmo é só Deus. Seu marido vê, a sua esposa vê, seus filhos, o seu pai, a sua mãe. Eles veem Cristo em você. As suas atitudes demonstram. A pregação de hoje fala como vencer os pecados capitais. Estando em Cristo. Estando escondido nele. Ele sendo a sua vida. Eu faço uma análise pessoal. E eu digo, preciso mudar muito. Preciso crescer muito. Ou o inverso, né? Diminuir para que ele cresça em mim. Eu preciso morrer muito. E você? Você reconhece isso também? Você reconhece que você precisa do Espírito Santo guiando a sua vida como alguém morto? Cristo em você é a única esperança que teremos para nós e para os outros que estão conosco. Senhor, esta é a tua palavra. Eu não posso nada, mas a tua palavra pode tudo. E ela foi lançada aqui, Pai, como semente. E a minha oração, Deus, que ela encontre terra boa nesta tarde. Encontre corações necessitados. A sua cura está em Jesus, irmãos. A sua cura está em entregar-se totalmente ao Senhor. Eu me entrego, Senhor, a Ti. E a minha oração é que os meus irmãos vivam essa entrega. Porque nós somos aquele que entrega aqui no domingo, mas na segunda nós já pegamos de volta a nossa vida. E nós dizemos igual aquele que já ressuscitou. Voltou a viver de novo, o homem carnal. Senhor, nos leva até Ti. Que possamos permanecer em Ti. Essa é a minha oração, Pai, para a minha vida, para a vida da liderança dessa igreja, para a vida daqueles que nos auxiliam de todas as maneiras, e na vida, Senhor, de todos os nossos jovens, crianças, adultos, que essa palavra seja germinada nos corações, e possamos ser mortos para o mundo, e viver para Cristo. Você pode aplaudir a presença do Senhor?